E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Livrinho Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman. O Kahneman é psicólogo, é professor de psicologia e ganhou um Nobel de Economia em 2002 com o colega Amos Tversky, que ele fala bastante aqui no livro, inclusive. E aqui no livro ele fala basicamente de duas formas de pensar, né? Uma forma rápida, intuitiva e uma forma devagar, laboriosa, mas racional. Basicamente, o livro inteiro ele fala sobre vieses cognitivos, né? Isso é um assunto que eu gosto bastante. O livro aqui é dividido em 5 partes, né? Então, a primeira ele fala de 2 sistemas e ele explica o que são esses 2 sistemas, né? Ele diz sistema 1 e sistema 2, como o sistema 1 sendo o sistema rápido e intuitivo, e o sistema 2 como sendo o sistema devagar, preguiçoso e racional. Eu, particularmente, me incomodei um pouco no início do livro com essa denominação que ele coloca aqui, que inclusive ele diz que não é dele, ele pegou de um outro autor, mas porque durante todo o livro dá a entender como se existisse uma parte do cérebro que é o sistema 1 e uma outra parte que é o sistema 2, e o nosso cérebro não funciona dessa forma. Se eu não me engano, no início do livro ele até dá um pitaco uma hora dizendo que não é isso, e aí lá no final, na conclusão, é que ele volta a falar que não é 2 sistemas, né? Então, em um determinado momento o cérebro funciona dessa forma, em outro momento ele funciona de outra forma, mas não são 2 sistemas separados como se fossem uma parte do cérebro é o sistema 1, a outra parte é o sistema 2. Não é assim que funciona. Então, no início do livro, nessa primeira parte, eu fiquei um pouco incomodado com isso, mas ao longo do livro fui me familiarizando com o que ele queria dizer, né? Obviamente, talvez para pessoas que não tenham tanto contato com neurociência possam acabar se perdendo um pouquinho nisso. E aí na parte 2 aqui ele fala de heurísticas e vieses, então ele começa a discorrer sobre os vieses cognitivos que nós temos, né? Ele cita diversos estudos ao longo do livro inteiro, isso é muito bacana, então tudo tem um respaldo, tudo tem um experimento mostrou isso, né? Isso é uma parte muito boa do livro nesse sentido, tem muita referência. Parte 3 aqui ele entra em confiança excessiva, né? Então ele fala desse problema do sistema 1, de tomar decisões muito intuitivas e ter um excesso de confiança nessas intuições, de que forma o sistema 2 ele dá respaldo para o sistema 1 continuar acreditando nessas coisas, né? Na parte 4 ele fala de escolhas, e aí essa parte aqui começa a ficar um pouquinho mais engasgado o livro, porque ele começa a falar um pouco mais de estatística. E aí como ele começa a colocar algumas contas estatísticas em termos de probabilidades, tem hora que a leitura começa a dar uma perdida assim, né? É uma parte que se torna um pouquinho mais cansativa em termos de leitura, mas é uma parte muito interessante, porque justamente ele mostra como as nossas escolhas são influenciadas pela forma como os problemas são apresentados. Então ele coloca aqui experimentos que tinha que fazer às vezes 2 escolhas. As 2 escolhas são exatamente as mesmas, só que a forma como elas estão escritas fazia as pessoas decidirem coisas diferentes, porque as pessoas não conseguiam raciocinar para perceber que era a mesma coisa, só pela apresentação do problema. Então aqui ele coloca diversos estudos mostrando esse problema com escolhas, né, e como nós somos muito influenciados pela forma como os problemas são expostos. Inclusive aqui falando sobre tomada de decisões, ele faz uma crítica também em relação às empresas e governos, né? Então, determinadas políticas, na hora de decidir alguma coisa, eles acabam sendo muito mais intuitivos. É como se eles não tivessem um sistema de segurança para se auto-vigiar, né? Então, é como se não tivesse um controle de qualidade sobre o meu próprio pensamento. Eu acabo tomando as decisões muito de forma intuitiva, isso acontece em empresas e política, e essas decisões elas têm um impacto muito significativo, então elas precisariam talvez ter um pouco mais de cautela para tomar essas decisões. Inclusive tem uma parte curiosa aqui do livro que é lidando com estatísticas, né? Então se eu mostro qual é a estatística, por exemplo, um determinado negócio ele tem tantos por cento de chance de falhar. Quando ele mostra esse dado para as pessoas que querem iniciar aquele negócio, as pessoas acabam ignorando aquele dado, porque as pessoas têm uma confiança de que, não, comigo será diferente. Então as pessoas tentam se tirar dessa média, né? E aí é engraçado, porque ele mostra que até mesmo economistas são influenciados por isso. Então ele mostra lá os dados e fala assim, não, aqui ó, os dados mostram que essa escolha de vocês, enfim, ela é altamente improvável. E eles continuam ignorando aquilo, e aquilo é um dado, né? Eles coletam aquele dado da prática, mas mostrando como até pessoas que são inteligentes, ou até mesmo da área, são influenciadas pela questão de vieses e heurísticas, né? Então, o que eu acreditei é minha crença, e eu preciso sustentar isso. E às vezes, mesmo um dado factual, ele não consegue mudar essa crença da pessoa. A pessoa ignora o dado, e o dado é a realidade, né? Então, ele mostra muitos exemplos parecidos com esse aqui no livro. E na última parte do livro aqui, o Dois Eus, ele começa a entrar muito numa questão de vida, né? Inclusive os subcapítulos aqui é a vida como uma narrativa, bem-estar experimentado e pensando sobre a vida.
Então ele coloca sobre como nós analisamos a nossa própria vida diante dessa perspectiva de dois sistemas, né? Um sistema sendo intuitivo e um sistema sendo mais racional. E aí ele mostra, por exemplo, que muitas das nossas experiências, ou a lembrança que temos da experiência é sempre o momento final, né? Então, se ao final daquela experiência era algo muito bom, quando eu lembrar dessa experiência, eu lembrarei como algo muito bom. Mas mesmo que essa experiência tenha sido, digamos, por um ano muito boa, mas o último mês foi muito ruim, a lembrança que eu terei é que foi algo ruim, mesmo ignorando os outros meses que foram algo bom. Então, ele, no último capítulo aqui, ele entra um pouco mais nessa questão da vida, ele fala da questão de lembranças e memórias e lembrar de eventos. Então, é bem bacana essa parte. Como vocês podem ver aqui, o livro é grande, né? Mas é uma leitura bem tranquila. Em alguns momentos assim ele acaba ficando um pouco cansativo, porque para tudo o autor aqui ele conta uma historinha, né? Então quando ele e o Amos, que era o colega dele, eles estavam discutindo tal coisa, surgiu a ideia de fazer um experimento, então eles foram atrás. Então tudo ele conta uma historinha. E isso faz com que o livro acabe ficando muito grande. Mas é uma leitura super tranquila. Cada subcapítulo aqui não dá mais de 20 páginas, então é tranquilo de ler, um capítulo por dia também, e a leitura acaba fluindo. Em um determinado momento assim começa a ficar um pouquinho cansativo, porque algumas coisas começam a ficar, às vezes, soam como se estivessem sendo repetitivas, né? Mas é um livro muito interessante, principalmente por essa questão que mostra como o nosso cérebro ele é falho em fazer os próprios julgamentos, né? Eu gosto muito desse tema, vocês já viram eu falar aí sobre os dois livros do Michael Shermer, né? O Porque as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas e o Cérebro e Crença, onde ele trata mais ou menos de assuntos parecidos com o que o Kahneman coloca nesse livro. Eu recomendaria esse livro aqui muito para todo mundo, na verdade, né, que quer entender como o nosso cérebro funciona, como nós pensamos. Isso aqui é um livro que abre muito essa percepção de como nós somos, na verdade, muito mais falhos do que imaginamos, como nós somos muito mais influenciados pelo meio externo do que a nossa autoconfiança. Então, fica aí a indicação do livro para vocês.